Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário, uma matéria que cativa não só, na verdade, em razão das suas peculiaridades, mas que tem sido exigida em muitas provas, em concursos espalhados pelo país afora. Você já conhece o nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia. Tema do dia em que eu separo exatamente um conteúdo específico sobre o direito tributário para que eu possa abordar com vocês com mais qualidade, destacando as suas principais características. Além disso, você vai observar o nosso segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Pergunte ao Professor, então, onde nós temos uma interação. Você encaminha as suas perguntas e eu tenho condições e oportunidade de responder. Quem sabe, não é no dia de hoje, que vou responder exatamente a sua dúvida. E, além disso, o terceiro e último bloco, mas tão importante quanto os primeiros, é o X da questão. X da questão, então, quando você consegue observar, e eu vou verificar aqui testes de provas e concursos, justamente referente ao tema que eu escolhi para o dia de hoje. No dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais, inclusive, a respeito de receitas tributárias, sobre repartição, sobre distribuição de receitas tributárias e participação nas receitas tributárias. Você não sai daí para que, então, a gente possa verificar em conjunto a respeito de União, Estados, Distrito Federal e municípios, como eles repartem, como que eles dividem e participam das várias receitas de natureza tributária. Não saia daí, nosso programa só está começando. Iniciamos agora o nosso primeiro bloco, o tema do dia. Tema do dia de hoje, então, que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais a respeito da repartição das receitas tributárias. Na realidade, a Constituição Federal, ela estabelece um título identificado no Sistema Tributário Nacional, conhecido como Regras Referentes à Repartição de Receitas Tributárias. Para iniciar isso e falar com um pouquinho mais de cuidado, você se localizar exatamente em que tema, em que parte do direito tributário nós estamos, lembre do seguinte, que a Constituição Federal, ela tem um capítulo, ela reserva um espaço para dispor sobre o direito tributário, e esse capítulo é conhecido como Sistema Tributário Nacional. Quando você observa o Sistema Tributário Nacional, que é um capítulo curtinho, discriminado na Carta Magna, vai ali do artigo 145 da Constituição até o artigo 162, você observa 4 grandes temas que versam a respeito da nossa disciplina. O primeiro tema, determinado pela Constituição Federal sobre o direito tributário, é aquele que fala sobre o poder de tributar, sobre a instituição de tributos, sobre a possibilidade de instituir impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. O poder de tributar é algo definido pela Constituição Federal, estabelecido pela Carta Magna, também, e entregue, por outro lado, a cada um dos entes políticos. Ou seja, de modo que você pode afirmar que todos os entes políticos, eles têm a possibilidade de instituir os tributos. Mas eles só têm essa possibilidade em razão da Constituição Federal ter outorgado esse poder a cada um deles. Ora, lembra, quando se diz que o ente político ele pode instituir o tributo, isso significa dizer que o ente político ele tem a competência para se valer dessa instituição. O poder de tributar, efetivamente, ele é determinado, ele é fixado pela Constituição. Quem estabelece o poder de tributar é a Carta Magna. Só que, por outro lado, você deve reconhecer e lembrar que isso não significa que é a Constituição Federal que institui o tributo, porque não é. Lembrando disso, a Constituição estabelece o poder, mas ela vai entregar justamente esse poder para aquelas pessoas que têm necessidade de instituir os tributos. Eu pergunto para você agora, quem tem mesmo necessidade de instituir os tributos? Quem precisa arrecadar receitas, por exemplo, de natureza tributária? Quem depende de recursos para instituir, para de se valer das suas políticas de desenvolvimento? Bom, os entes políticos. Ora,
Então, a Constituição, ela define o poder de tributar, ela determina o poder, porém, por outro lado, ela outorga esse poder a cada um dos entes federados, desde a União até os municípios. De pronto, então, você já não pode esquecer, embora o poder de tributar seja algo definido pela Constituição Federal, não é ela que se vale desse poder, mas sim os entes políticos, claro, e os entes políticos só podem instituir os tributos aqueles de acordo com o que a Constituição outorgou. Ou seja, o ente político, cada um tem a sua faixa de competência, o seu feixe de competência, feixe esse que foi determinado pela própria Constituição Federal. Tudo bem, mas não é sobre o poder de tributar, a rigor, que eu quero trabalhar no dia de hoje. O poder de tributar ele é muito importante para isso, mas lembrando que ele é um tema determinado pela Constituição e fixado no sistema tributário nacional. E você lembra, inclusive, que esse poder de tributar, ele sofre algumas limitações. Ele sofre algumas restrições também impostas pela Carta Magna. E pensando bem, não podia ser diferente. Ora, não é porque o ente político pode instituir o tributo que ele pode se valer desse poder, dessa instituição, dessa competência, como ele bem entender. Não é mesmo. A Constituição Federal conhece muito bem os entes políticos, desde a União até os municípios, e, de certa forma, embora ela tenha entregado o poder de tributar a eles, ela estabeleceu algumas restrições. Essas restrições ao poder de tributar, essas limitações à instituição dos tributos, elas não prejudicam o ente político. Ao contrário, essas limitações ao poder de tributar, no final das contas, estabelecem verdadeiras garantias fundamentais ao contribuinte. Ora, o contribuinte sabe que vai sofrer com a exigência e instituição de tributos. Só que, por outro lado, ele sabe que não está desprotegido pelo texto da Constituição Federal. Ele tem algumas garantias que a Constituição mesmo, ela própria, determina. Essas limitações ao poder de tributar que eu falo agora para vocês, são aquelas que, em outras palavras, e pelo menos resumidamente, podem ser divididas em pelo menos duas modalidades. Eu estou falando dos princípios e das imunidades. Isso mesmo, presta atenção em mim. Princípios e imunidades, segundo o texto da Constituição Federal, são conhecidos como limitações ao poder de tributar. Peraí, não entendi como é que é essa história. Olha, princípios e imunidades, em conjunto, são regras limitadoras ao poder de tributar. Sejam os princípios, sejam as imunidades, ambos constituem o que a Constituição determina como limitações ao poder de tributar. Naturalmente, cada qual trabalha de uma forma diferente. Os princípios têm um viés, as imunidades outro. O conjunto deles é limitar o poder de tributar. Poder de tributar esse que a Constituição Federal fez o que é mesmo? Que a Constituição foi lá e entregou a cada um dos entes políticos. Perceba que, por enquanto, nós falamos de 3 grandes temas sobre o poder de tributar, ou melhor, sobre o sistema tributário nacional. Eu comecei identificando o poder de tributar, a competência tributária. Logo depois, eu falei que esse poder sofre algumas limitações essas que podem ser observadas através de princípios e através de imunidades. Portanto, até aqui, já falamos de 3 grandes temas. Os 3, esses que eu acabei de abordar, são identificados pelo Sistema Tributário Nacional. Mas não são apenas estes. Eu devo reconhecer, e afirmo para vocês, que poder de tributar, princípios, imunidades, são temas bastante exigidos em provas, em concursos por aí afora. Mesmo, demais, muito